Para quem trabalha com tecnologia, ou em qualquer área que exige muito, mas muito foco, existe um desafio que é universal, aquela batalha constante contra a distração. Hoje a gente vai mergulhar em como podemos arquitetar um estado de alta performance mental, um estado que é conhecido como flow. Essa é uma pergunta que, olha, todo mundo se faz, né? Por que é que, mesmo com a melhor das intenções, a nossa mente parece que tem uma tendência a ir para o caos, para a ansiedade, para qualquer coisa que não seja a tarefa que a gente tem que fazer? A resposta para isso está no jeito que a nossa consciência funciona por padrão. Ok, então vamos começar dando um nome para esse problema. Porque entender a natureza dessa desordem interna é sem dúvida o primeiro passo para a gente conseguir ter algum controle sobre ela. E o nome desse problema é entropia psíquica. Tenta pensar nela como se fosse o estado padrão da nossa mente quando a gente simplesmente a deixa solta. É aquele ruído mental, sabe? A preocupação, a informação que briga com aquilo que a gente quer alcançar, é a ansiedade que aparece quando as metas não estão claras e a atenção está completamente fragmentada. A chave para entender isso tudo é começar a enxergar nossa consciência como um sistema, quase como se fosse um processador de computador. Ela processa informação, define o que é prioridade e permite que a gente haja. Só que, como qualquer processador, ela tem uma capacidade finita. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Bom, se a entropia é o problema, qual que é a solução? Pois é, existe um estado mental que é o oposto disso. Um estado de ordem e de foco total que é a verdadeira chave para o nosso desempenho máximo. Esse estado é o flow, ou negentropia, se a gente quiser usar um termo mais técnico. É aquele momento em que a consciência está perfeitamente ordenada, a informação que chega está alinhada com nossos objetivos, a atenção está 100% focada e o nosso senso de identidade fica até mais forte. É quando a gente sente que o trabalho simplesmente flui, sem esforço, e a produtividade e a satisfação vão lá para cima. Então, qual é a ferramenta que nos permite sair da entropia e entrar no flow? É a atenção. A atenção funciona como uma espécie de energia psíquica. É um recurso limitado e, olha, incrivelmente valioso. Para onde a nossa atenção vai, a nossa energia vai junto. Então, controlar a atenção é, na prática, controlar a qualidade da nossa experiência. Agora, para entender o quão limitada é essa tal energia, dá uma olhada nesse número. 126. O que será que ele significa? Esse gráfico aqui ilustra isso de uma forma brilhante. A nossa consciência consegue processar, no máximo, uns 126 bits de informação por segundo. E olha só que loucura, só o ato de ouvir uma pessoa falar já consome uns 40 bits. Isso aqui deixa claro porque o tal do multitasking, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é um mito. Tentar fazer duas coisas que exigem atenção ao mesmo tempo simplesmente sobrecarrega o sistema. Não tem como. Sabendo disso, fica bem claro que muitas das práticas do nosso ambiente de trabalho moderno são, na verdade, inimigas diretas do flow e da alta performance. Vamos dar uma olhada e identificar algumas delas. A cultura da empresa pode ser a maior aliada ou a pior inimiga do foco. De um lado, a gente tem a cultura da interrupção, notificação de Slack e Teams o tempo todo, reunião atrás de reunião. Isso gera uma entropia psíquica gigante. Já do outro lado, uma cultura do foco protege a atenção. Ela faz isso com blocos de trabalho dedicado, com metas bem claras, criando um ambiente perfeito para o flow acontecer. E aqui estão os ladrões da nossa energia psíquica, bem na nossa cara. A ilusão do multitasking que, como a gente viu, sobrecarrega nossos 126 bits, o microgerenciamento, que cria metas sem propósito nenhum, a falta de um feedback claro e, claro, o bombardeio constante de interrupções. Cada notificação é um pequeno ataque à nossa capacidade de entrar em flow. Mas aí fica a pergunta, será que dá para encontrar flow mesmo em ambientes que não são ideais? A história do Rico Medellín prova que sim. Ele trabalhava numa linha de montagem, uma tarefa super repetitiva. Em vez de se render à entropia, ele transformou o trabalho num jogo pessoal. Ele estabelecia metas de tempo para si mesmo e buscava um feedback imediato no relógio. Ou seja, ele arquitetou o próprio flow. E a história do rico nos leva ao ponto mais importante. O flow não é algo que acontece por acaso, por sorte. Ele pode e deve ser planejado, ser arquitetado, e aqui está um roteiro bem prático de como fazer isso. Então, na prática, como é que uma equipe de tecnologia pode construir um ambiente de flow? Bom, começa protegendo a RAM mental com blocos de trabalho sem interrupção. Depois, é crucial ter metas que sejam cristalinas, como user stories bem definidas.
E também tem um ciclo de feedback muito rápido, com ferramentas de CI/CD e testes automatizados. O segredo é achar aquele ponto ideal onde o desafio da tarefa se encaixa perfeitamente com a habilidade da pessoa. Isso cria um ciclo virtuoso de foco e crescimento, em que cada um se torna mais especialista e, ao mesmo tempo, mais integrado à equipe. No fim das contas, a mensagem central é esta aqui. Em trabalhos que dependem do nosso cérebro, o recurso mais precioso não é o tempo, mas sim a atenção focada. Proteger essa atenção é a maior alavanca de produtividade que existe. Simples assim. Então, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, a nossa atenção é uma energia finita e muito valiosa. Segundo, a desordem mental, a tal da entropia psíquica, é a inimiga número 1 da performance. E talvez o mais importante de tudo, o flow, esse estado de performance máxima, não é um acidente. É o resultado de um ambiente e de um processo bem desenhados. Isso tudo nos leva a uma reflexão final e bem prática. Sabendo de tudo isso, a pergunta que fica é: qual é a primeira e menor mudança que pode ser feita a partir de agora? Qual é a primeira interrupção, a primeira notificação, a primeira reunião desnecessária que pode ser eliminada para já começar a proteger essa energia mental amanhã?